Quando você vive uma realidade por muito tempo, mesmo que seja muito divergente daquilo que você estava acostumado a saber que era uma realidade, isso muda na sua cabeça, porque você acaba se adequando aos lugares. Isso é normal com todos os tipos de seres. Que nem os animais, quando a humanidade começou a crescer e as florestas haviam diminuído. Eles tiveram que se adequar, porque o planeta todo foi mudando. E dentro disso, eles foram aprendendo a se readequar. E algumas espécies acabaram indo para outras dimensões, vamos dizer assim, e outras espécies conseguiram se fortalecer e se transformar. Só que dentro desse reino animal e dessa visão diferenciada, tudo foi mudando, porque, vamos supor, se uma empresa poluía um lugar, isso acabava de certa maneira poluindo o mundo inteiro de forma inconsciente. E aí dentro dessa velocidade, eles estavam se autodestruindo o tempo todo. Então, foram criadas gerações e gerações de seres que não tinham consciência e que não tinham alma, não tinham o ímpeto de realmente querer sentir, da mesma maneira que foram criados seres que só queriam sentir demais, e nesse aspecto até a dor e outros tipos de sentimentos que faziam sentir eles se sentirem vivos haviam sido cultivados de uma forma muito exacerbada. E ninguém sabia o que realmente de fato era ser saudável, justamente porque ninguém nunca tinha tido a coragem de realmente compreender o que de fato é saúde, sendo porque cada um falava uma coisa diferente, cada um falava um tipo de linguagem diferente e todas faziam sentido quando as pessoas falavam, porque eram coisas que eram aplicáveis nas vidas de cada um. E poucos foram aqueles que realmente compreenderam como era compreender dentro de si e no contexto geral da sociedade, o quanto isso impactava de uma forma realmente saudável. E quanto isso ia reverberar não só no aspecto do presente em si, do momento em si, mas em todo o futuro que é criado a cada momentinho. E quando a gente vai compreendendo que as escolhas que a gente faz no presente são importantes, e que quanto mais a gente age com delicadeza, sem ter a fome, vamos falar assim, que foi saciada, e sem ter a sede, mas compreendendo que já também é saciado, quando a gente vai a cada momento tendo a liberdade no aspecto de compreender o presente na delicadeza, tudo vai se tornando muito melhor. Principalmente porque não faz nenhum sentido prender as pessoas em um looping de propagandas tristes, de coisas tristes que acontecem no mundo para trazer para a realidade. Na realidade é o presente que cada um está vivendo. E dentro disso, cada um ia ajudando as outras realidades também a melhorarem. E tirar esse tipo de setorização e culpa, justamente porque tinha se criado muitas sociedades em cima da culpa, muitas sociedades em cima do medo, muitas sociedades em cima de valores e visões que não faziam nenhum sentido para o que realmente é a vida de fato. E, portanto, com esse contato com a natureza, é o que realmente traz o verdadeiro impacto de compreender a libertação em ser quem você é. Porque quando você senta na natureza e conversa com a natureza sem falar com ninguém perto, tudo faz muito mais sentido. Principalmente porque você entende que você errou pra caramba na vida. Você errou pra caramba e todo mundo errou. Mas independente de olhar pra todo mundo, quando você olha pra você mesmo, que nem eu olho pra mim, eu falo, eu errei pra caramba, eu poderia ter feito melhor. Mas ao invés de eu pensar isso, eu fui pensando, caramba, eu errei pra caramba, como que eu posso acertar agora? Como que eu posso fazer da melhor maneira? E aí eu fui aprendendo a cuidar de mim mesma, aprendendo a ser grata por cada respiração, aprendendo a entender a delicadeza do meu corpo, o presente que existe em mim e o quanto que o fato de eu poder ser assim ajuda também a impulsionar os outros seres a serem assim. E ok, existem um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas o que acontece no presente do que se existe de fato? O quão maravilhoso é poder sentir o coração batendo e poder fazer a cada instante trazer a liberdade de cada um em compreender a leveza de cada momento e entender até que ponto a gente pode se doar, até que ponto a gente pode também se fechar dentro de si e trazer esse equilíbrio em compreender como viver de verdade e o que realmente faz sentido.
como é ser arte sem ter comparação com nenhum tipo de arte. E compreender que cada um tem a própria arte, a própria visão, o próprio discernimento. E que dentro disso a gente pode, a cada momento, criar sociedades cada vez mais libertas. Principalmente porque faz muito mais sentido ser livre com a natureza, dentro das tecnologias que cada um desenvolveu, para juntos a gente poder restaurar o nosso universo e tirar as mazelas e escravidões que estavam fazendo, justamente porque não faz sentido o que estavam fazendo. E estavam criando culturas de amnésia. E a gente vai trazendo coisas boas e plantando coisas boas, sementes boas, corações bons, felicidade e principalmente o verdadeiro conhecimento. Não é todos os dias que a gente lembra a tabuada, gente. Não é todos os dias que a gente lembra que existe todas as letras do alfabeto. Mas se a gente vai todos os dias treinando um pouquinho, a gente vai se lembrando mais. Se a gente vai todos os dias entendendo que todos os dias é sempre o presente e que no presente a gente faz valer a pena cada momento, principalmente quando a gente faz tudo com o coração e tudo com o que existe de melhor do que a gente é, um aspecto de compreender a plenitude, sabe? Em poder simplesmente fazer a melhor opção a cada momento, tudo vai só melhorando. E toda a confusão, todas as coisas equivocadas, todos os discernimentos errados e visões equivocadas vão se dissipando. E aí tudo vai começando a fazer muito mais sentido. Principalmente porque se a gente compreender que o nosso corpo não é simétrico, mas que ao mesmo tempo, dentro da gente, não existe lados, o que existe é a leveza daquilo que é, tudo vai fazendo muito mais sentido. Principalmente por não decorar os movimentos, não decorar o que vai falar, não decorar um texto, não ficar numa repetição eterna, mas de simplesmente só ser o que é. E dentro disso, ir se redescobrindo a cada momentinho. E entendendo qual que é o flow que faz sentido, qual que é o pensamento que faz sentido para você, qual que é a linguagem que você quer falar, o que você quer ser no momento em que você está existindo, sem ter alguém mandando em você o tempo inteiro. O que é poder ser livre? E aí vocês vão entendendo o vento. E aí vocês vão entendendo a terra. E aí vocês vão entendendo o fogo. E aí vocês vão entendendo a água. E aí vocês vão entendendo o coração. Liberdade. Afinal, nós nascemos para sermos quem somos.